Boa noite a todos. Começando nossas transmissões do Facebook, no 7º dia da Maratona Vinho Se Aprende em Casa. Daqui a pouco já apareço aí na frente das telas. Aqui, 18 horas e 58 minutos, 59 para alguns relógios aqui do nosso cenário montado nos estúdios Campo Belo, estúdio da quarentena, né? Já tá chegando o anúncio aí, avisinho para todo mundo, que a Brins e Vinhos, assim como o perfil de Carla Oliveira, acabou de entrar no... Começando também já a avisar as pessoas lá no Instagram. Deixa eu... Nossa equipe técnica já está aqui, presente, já está aqui. Feliz, né? Equipe técnica. Dá um oi, equipe técnica. Sim. Olá. Boa noite, equipe técnica. Boa noite. Muito bom, muito bom. Hoje que eu tinha prometido, happy hour, né? Hoje é dia de happy hour, tá vendo? Sempre happy hour a gente vem mais descontraído, né? Não tem canto hoje, porque os assuntos são muitos deles bastante relevantes, legais para se ter de reforço de conceituação. Enquanto tá dando o horário, equipe técnica, ok? Já tá começando a dar a hora. Vou dar mais um golezinho. E já vou falar do vinho que tá aqui. 20 segundos aí, hein? Só um instante. Boa noite, Hugo. Muito obrigada, pessoal. Wine Sul de Minas, mas que beleza. Eita, trembão. Obrigada por comparecer aí. Vanessa, muito obrigada, muito prazer em tê-la aqui nessa transmissão hoje. Hoje tem assunto muito legal e já respostas para algumas perguntas que foram enviadas lá no nosso e-mail. Então, começando 7 horas em São Paulo e em todos os cantos do Brasil, que não são, né, claro, devidamente respeitados também o fuso horário, né, claro, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Meu nome é Carla Oliveira, sou da Brins e Vinhos e estamos nessa maratona de quarentena, né, porque vinho se aprende em casa. Essa maratona foi pensada pela Brindisi como uma forma até de agradecer a relevante contribuição que a gente tem tido de vários clientes, né, e de várias pessoas que participaram dos cursos em especial. Demos uma dedicação muito grande também, né, a esse serviço que a nossa plataforma presta. A Brindisi Vinhos é uma plataforma de produtos e serviços do mundo do vinho. Temos loja também em São Paulo, temos o nosso e-commerce lá no Brindisi Vinhos, brindisivinhos.com.br. Nossa loja em especial, até aproveitando toda a maratona e também como as pessoas estão com dificuldade, né, de poder sair, de poder desfrutar de vinhos, estamos com entrega bastante facilitada em São Paulo. Você pede comigo, pede com o Luiz, pede no nosso e-commerce lá. A área toda aqui de São Paulo capital, Alphaville, São Bernardo, a gente consegue entregar em até 3 horas, tá? Dada a nossa facilidade logística para isso. Nos preparamos para isso, estamos prontos para atendê-los. E fundamental também, estamos divulgando bastante também nesta maratona e durante esse período de quarentena. Não que a gente resolveu fazer isso do nada, pelo contrário, a gente já faz um trabalho muito intensivo de vinhos brasileiros e temos praticamente 4 vinícolas já tendo destaque com kits promocionais lá. Entrando na nossa loja online no brindisivinhos.com.br, vocês vão poder ter acesso a um kit fantástico da Világio Grando. Eu não perderia, uma forma de você conhecer os fantásticos vinhos da Serra Catarinense, feitos pela família Grando lá, e em especial meu grande abraço a Guilherme Grando e toda a equipe, né, uma saudação a esse grande trabalho feito hoje lá na região de Caçador. Pessoal da Dunamis Vinhos e Vinhedos, Carolina Peterli, toda a família Peterli, do seu Antônio, e o nosso mago
enólogo fantástico Vinícius Cercato, que a gente vai trazê-lo ainda só para fazer uma live conosco, tá? Ele está vinificando, ele está ralando literalmente lá na campanha gaúcha. Temos também um kit fantástico da Dunamis, que peço para vocês conhecerem lá. Tá com vinhos assim, que tem vinho lá que sai a R$39, e vinho do dia a dia, o cor. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot. Tá excelentíssimo, 2016, é imperdível, gente. 750 ml, tá? Não é garrafa pequena não, tá? Assim, ou seja, a gente tá maluco, eu e Luiz lá estamos malucos, mas para vocês conhecerem vinhos de brasileiros de qualidade. O outro kit também que a gente está promocionando é para vocês conhecerem outro também grande, assim, médio produtor pequeno, que é a Bueno Wines, é do famoso Galvão, eu sei, todo mundo lembra disso, mas além de falar, bem amigos, né, da Rede Globo, ele também tem uma paixão por vinho e tem uma parte de vinícola lá na campanha gaúcha, produzindo ótimos cabernets também, vinhos estilo bordalês. Ele que tem uma sociedade, né, faz em parceria com um renomado enólogo italiano que dá realmente uma qualidade bastante atestada, tá, em vários níveis, assim, várias pessoas que já degustaram e viram que os vinhos evoluíram muito ao longo dos anos. Essa é uma característica e vale a pena dar uma chance para o nosso bem amigo da Rede Globo lá. É um kit, inclusive, que vem com 2 tacinhas, tá? São 4 vinhos, também vale a pena. E o outro kit que a gente colocou também, já do nosso maravilhoso, nosso querido Márcio Verrone, lá da Casa Verrone, vinhos da Serra da Mantiqueira. Tem gente da Serra da Mantiqueira ali, divisa quase com Minas. Serra da Mantiqueira, que a Brindisi já teve o grande prazer de estar no Grupo Bandeirantes, lá no canal Terra Viva, falando sobre Serra da Mantiqueira e falando da grande evolução de produção, e em especial dos cirrás que estão sendo produzidos lá. Eu enganei todo mundo, eu falei que ia ser talvez um Merlot, um Pinot. Na verdade eu fiquei olhando tanto material de ontem e gosto muito de Serra da Mantiqueira. Falar de vinhos muito bem produzidos em São Paulo, e em especial essa área, né, que fica ali divisa São José do Rio Pardo, Espírito Santo do Pinhal, bem próximo a Campos do Jordão, que é um novo polo enoturístico também. Já deixem marcados aí para vocês conhecerem futuramente quando vierem a São Paulo, quem for de fora de São Paulo, e quem for enoturistar em São Paulo, opções também não faltam nessa parte da Serra da Mantiqueira. Esse cirrá fantástico, colheita especial, e faz parte do kit da Casa Verrone também, que está lá no nosso site. Aproveitem, querem conhecer vinhos de regiões completamente diferentes, de tendências e de enólogos com trabalhos totalmente diferentes, mas qualidade excelente para o vinho nacional. Recomendo. E vamos lá começar o nosso happy hour. Nosso happy hour, lembrando, a gente passa aquelas primeiras considerações. Siga-nos no Instagram, @brindisivinhos. Será um prazer sempre poder falar de bom conteúdo de qualidade, e mostrar vinho brasileiro e mostrar vinhos também importados que tragam conhecimento. Isso é fundamental. Trabalhamos com vinho 24 horas por dia, 7 dias por semana, e na quarentena trabalhamos mais ainda, porque agora estamos aqui fazendo essa live e fazendo vocês conhecerem mais sobre vinho, terem os elementos essenciais, tá? Já estamos no 7º dia da maratona. Quem ainda não viu nenhum dia, é só dar um pulinho no YouTube da Brindisi, já tem lá o 1º dia, 2º dia, o 4º, o 5º e o 6º. O 3º dia ainda tô devendo, gente, eu concluo ele amanhã, tá bom? E nossa página no Facebook, meu muito obrigada também a todos que estão presentes aí. Beijinho para todos. E dúvidas do conteúdo, já vão passando, já vou mostrar algumas que surgiram aqui. contato@brindisivinhos.com.br. Nosso happy hour hoje começa então. Eu escolhi um cirrá, que a gente falou tanto do cirrá, das origens do cirrá ontem, né, antes de ontem, falando de tintos, né? Escolhi, olha só, quem consegue ver aqui, ó. Esse é um vinho da Serra da Mantiqueira, é um Casa Verrone Cirrá, colheita especial, o pessoal do Insta também aqui, tá? Medalhado, isso que é importante, né? Brasileiro, às vezes, precisa ter certeza do produto nacional acreditado, né? Ou seja, que tenha tido uma boa repercussão e provado internacionalmente e ganhado medalhas, e brasileiro é meio aficionado. É bom, serve como referência, gente, mas assim, existem muitos vinhos que não conseguem ir para competições e têm qualidade.
como a gente sempre fala, vinho é litragem. Então aprendam a fazer esse diagnóstico entre vinhos que não tem medalha e vinhos medalhados e façam a sua própria opinião a respeito, ok? Lembrando então, nós estamos fazendo um grande apanhado de conceitos, a Brindes e Vinhos possui aulas presenciais, uma grande parceria que temos com a Cláudia Mello Wines, nossa querida profa, e que ela consegue de maneira mais ainda incrível mostrar toda a conceituação de introdução do mundo do vinho. Aqui a gente está falando de outras pinceladas, né, que conseguem com certeza também serem mais aprofundadas quando você está no presencial. Os cursos presenciais são interessantes por isso. Você consegue provar um conjunto de vinhos bastante interessante que sozinho, isolado na sua casa, você faz muito, né, um exercício de quarentena, né, você com a sua mulher, tudo, e quando você está numa aula presencial, você consegue também ouvir a opinião de todos os colegas, né, que estão participando da aula. Mas a online consegue te trazer conteúdos interessantes. O online proporciona que você entre em maior nível de detalhe, que depois possa até tirar numa aula presencial. E já vai tirando barato nas aulas, isso aí, já vai mostrando conhecimento de vinho, e é isso que o brasileiro merece. Como diria Mário Sérgio Cortella, é tempo para o conhecimento. 25/3 começamos a nossa maratona, começamos lá na quarta-feira passada e vamos até o sábado. Vamos lá no nosso Happy Hour agora. Começamos aqui no Happy Hour e na sequência vamos para Wine 101, que é o termo internacional que se usa, né, para você ter as principais dicas de como saber, não só saber interpretar o vinho, isso já foi uma primeira parte toda que demos na terceira, quarta e quinta aula, tá? Como que você seleciona, como que você identifica tipos de garrafas, ou seja, alguns conceitos para você de uma maneira geral entender rótulos também, tá? Vamos ao nosso Happy Hour e algumas perguntas que chegaram, tá? O nosso Happy Hour com o nosso Syrah da Serra da Mantiqueira. Fala aí que vinho que vocês estão bebendo aí do outro lado. Eu estou bebendo um tinto. Apesar de estar calor, gente, eu bebo tinto, ele só precisa estar refrigerado. Deixei ele um pouquinho na geladeira para dar um up. E estou aqui. Vamos lá as perguntas que apareceram. Essa daqui foi bastante interessante. Na segunda ou terceira aula, equipe técnica, não sei se eles se lembram, falemos brevemente por que o enólogo pensa em varietal e pensa em blend, e na sequência demos uma pincelada sobre esse processo de usar barrica, né? O que integra mais ao vinho, que qualidade traz ao vinho, né? Então a pergunta que acabou chegando para nós foi assim, afinal, um vinho que foi só passado por barrica ou só passado por aço inox? O que define basicamente isso, né? E quando a gente compra um vinho, né, normalmente a gente vê na descrição, tá? Passagem por 12 meses, né, 3 meses, 6 meses em barricas de carvalho. O que significa também isso para a minha degustação, para o meu entendimento? Então vamos lá, muito obrigada a pessoa que mandou essa pergunta. Vamos lá. Aço inox e barrica. Essa é uma grande decisão do enólogo e do estilo de vinho que está querendo ser feito, tá? A gente tem, de maneira generalizada, um consumo de vinho que está se tornando maior, isso em nível internacional. E em se tornando também maior, eu preciso de maior agilidade de produção. Normalmente os vinhos que precisam de uma maior agilidade de produção são aqueles que têm tendência a ser de aço inox. Perdem qualidade? Não, pelo contrário. Vamos lembrar daquelas características de tanto vinhos brancos quanto vinhos tintos. Normalmente vinhos aço inox, eles tendem a ser mais leves, mais jovens, mais frutados, tá? Então, ou seja, mais alegres, que você tem uma facilidade de harmonização também com vários pratos. E já fazendo spoiler, a harmonização já vai ser que sexta e sábado. Estamos na quarta-feira, né, equipe técnica? Hoje é quarta, tá? Ontem foi a eliminação do Big Brother, é verdade, isso foi terça, a eliminação do Big Brother, hoje é quarta, tá? Então, entendam isso. Então, vinhos de aço inox, na maioria, tá? Como conceituação, entenda como os vinhos que vocês querem que sejam produzidos de maneira mais ágil e que tenha um determinado estilo, ou seja, um estilo mais jovem, mais frutado, mais leve. Passei por barrica, eu tô ganhando outras características. Eu estou deixando o vinho mais imponente, sim. Eu estou colocando outras características, principalmente em matéria de aroma nos vinhos, tanto branco quanto tinto, ok? Tá? Então a pessoa que
Mandou, tá. E aí, principal, barrica americana e barrica francesa. Boa parte dos países velho mundo, tá? Entendidos lá por Europa, tudo, usam barrica de carvalho francês, tá? Que é uma árvore maravilhosa, tudo, que produz barricas. Barricas dá para ter 10 dias de aula só de barrica, porque é uma ciência também a produção de barricas, tá? As barricas de carvalho francês, elas são muito usadas para vinhos premium, tá? Por exemplo, na Casa Verrone nós temos barricas de primeiro uso no vinho mais nobre da Casa Verrone, a barrica francesa, que é coisa linda de visitar, a sala de barricas lá da Casa Verrone, que fica em São José do Rio Pardo, vale a pena, fica 2h30 aqui de São Paulo, quem quiser conhecê-los é só agendar a visitação, e eles estão montando um ótimo... Não agora, evidentemente, né? A equipe técnica está fazendo uma pequena correção, passando a quarentena, tá, gente? Inclusive, eles estão fazendo melhorias lá em todo tornando um polo turístico praticamente lá, e vai ser um parque de diversões em breve, tá? Carvalho francês, tá? Quando então o enólogo decide em ter um caráter mais elegante para o vinho, um vinho premium, ele vai para o carvalho francês, em especial porque o carvalho dá uma sensação de acetinado. Essa é assim, a principal. Quando você é um aficionado por vinho e quer entender diferenças de barrica francesa e barrica de carvalho americano, é também no gogó, tá? Provando e entendendo isso em boca, tá? Carvalho americano, não entrando exatamente, né, na estrutura da madeira, na porosidade, o carvalho americano, ele tende a dar mais aromas. Então o famoso coco, a famosa baunilha, são grandes características de carvalho americano, tá? E até o carvalho americano tende a dar uma certa untuosidade ao vinho, branco e tinto também, tá? Mas não uma untuosidade que remeta à manteiga, tá? Manteiga eu só tenho em vinho branco, perfeito? Muito obrigada a essa pergunta. Essa pergunta aqui foi fantástica, eu adoro quando faz assim, gente. Não existe pergunta burra no mundo do vinho, ela tem que ser feita até para você as coisas se fecharem em toda a contextualização do que a gente está passando. Chegou lá, o que é a tal levedura? O que é esse raio de negócio que é usado para fermentar um vinho, é usado na produção? Gente, levedura é um fungo, tá? Encontrado na natureza, encontrado em plantas, em alimentos, nas mais diversas espécies. Assim, quem gosta de biologia, é um organismo eucariótico unicelular. Nem lembro mais disso, talvez a equipe técnica consiga olhar lá no Google, mas é um fungo, tá, de maneira geral. E a mais famosa é a Saccharomyces cerevisiae, tá, tudo assim, tá? Então, assim, a Saccharomyces é a mais famosa e ela também faz parte da levedura do padeiro para fazer pão. Ou seja, ela é uma das mais famosas, mais requisitadas, ela tem uma agenda bastante grande de uso em várias produções, tanto de pão quanto de vinho e assim por diante, e também na cerveja, ok? Aí, essa eu achei fantástica, essa pergunta foi, vamos lá, como eu consigo traduzi-la, porque até quando a pessoa manda, nós falamos muito em velho mundo, novo mundo, para que se conheça bem as diferenças entre os vinhos, geograficamente o que isso representa, né? Contextualmente no conceito de terroir, o que isso também significa. Aí a pessoa me pergunta, se há uma grande diferença entre os países que produzem vinhos mais recentemente e os mais velhos, isso só é devido ao tal do terroir. Em grande parte, temos sim uma diferença de terroir, entenda-se terroir, então todo aquele conjunto, né, de solo, clima, temperatura, né, nível de chuva, tudo isso compõe um terroir, tá? Nós temos solos mais antigos no Velho Mundo, Europa basicamente, a Itália, né? Você tem solos mais antigos, são terras mais antigas, já estudadas, tá? E o que acaba acontecendo? Novo Mundo, né? Ou seja, todo o hemisfério sul, você tende a ter realmente terras mais novas, por assim dizer. Mas, por exemplo, a gente já andou estudando terrenos que têm mais de 400 milhões de anos no Uruguai. O que precisa então na verdade, um nível de conhecimento maior sobre as potenciais áreas em que se pode plantar vinho. Brasil, Austrália, né, Argentina, Chile, tudo. Existem solos bastante antigos aqui. Só precisa se entender se eles são tão apropriados como aqueles que já são, assim, com larga, né, com muitos anos já à frente, conhecidos como são os solos da Europa. Então,
Você tem basicamente componente de terroir, sim, sendo uma das principais diferenças, tá? Mas tem a mão do enólogo, né? Tem todo o trabalho. E aí, em principal, até uma polêmica que está aparecendo ultimamente, se todo esse processo de mudança climática está fazendo com que essa diferença de vinhos velho mundo, novo mundo, está começando a estreitar, já que eu estou tendo mais calor, né, nas regiões onde eram notadamente mais frias, como as regiões da Europa, e tendo o meu sul com um maior regime de chuvas e até também mais áreas sofrendo intempéries e até um esfriamento maior, né? Então isso também está sendo bastante estudado, é polêmico isso ainda, porque precisa de muitos anos, né, para se concluir algo, tá? E uma conclusão, eu juntei duas perguntas, tá? Isso define se um vinho é melhor que o outro? Gente, no mundo do vinho, o que é principal? Não existe um vinho melhor que o outro, tá? Vamos lembrar, o elemento humano é um dos principais que fazem o vinho ser o que é, na sua qualidade, na sua intensidade, no que uma família está passando em cada gole que você está. O que é o trabalho e a filosofia de trabalho daquela vinícola, tá? Vinhos bons, assim, um vinho é melhor se for francês, depende e principalmente da ocasião que você precisa daquele vinho. Eu não posso, por exemplo, estar numa piscina e pedir um Bonne, né, um Borgonha carésimo, tudo assim. Não vai, né, no interior a gente fala, não vai ornar, tá? Não vai casar bem, não vai ser uma degustação agradável, porque eu tô com uma intensidade de vinho tinto para um momento que é de calor. Assim como eu preciso, durante uma festa, ter também, né, um vinho mais leve, tudo, um espumante que seja agradável. E se eu entro com uma champanhe, que com certeza vai ser o ápice, né, da festa, eu posso cansar o paladar quando estiver degustando isso com todos os meus convidados. Então, de maneira geral, essa aqui foi muito legal, sim. O que faz dizer que um vinho é melhor que o outro? Primeiro, cada um cria o seu melhor vinho, tá? E cada um cria o seu estilo, e cada um vai entender esse estilo, você faz ser o seu melhor vinho. Hoje eu tenho uma grande paixão por vinhos italianos, até pelos estudos e atuando como importação também, a gente tem uma dedicação maior ao entendimento do vinho italiano. Tá? Mas o vinho brasileiro, por exemplo, é uma das minhas segundas paixões. É uma segunda, eu tenho segundas, terceiras paixões, né? Então isso é bastante característico. Não existe um vinho melhor, nada. Existe o vinho melhor por um momento que você precisa do vinho, tá? Compreendido isso, muito obrigada a essa contribuição incrível aqui. E agora, tudo bem, equipe técnica? Alguma observação? Alguém mandou uma mensagem? Então vamos concluído o nosso happy hour aqui. E eu tô, por exemplo, com o meu melhor vinho para o momento aqui, um Syrah, que eu amo, tá? E aromas, o spice, né, o apimentado, isso é muito bom. Vamos para a parte da aula mais legal. Vocês continuam tomando aqui, tá? Agora eu tenho que ficar, né, acabou o happy hour para mim e tudo, vamos continuar e vocês continuam tomando as suas anotações aí e vamos em frente. Quando a gente fala então de na Wine 101, é tornar esse vinho mais próximo de você em várias pequenas conceituações que são válidas para o dia a dia, tá? Como tá esse quadro, tá bonito aí. Esse quadro estava na Wine Enthusiast hoje, eu achei fantástico. Que o vinho ele tem que ser remetido a isso, tá, gente? Eu passo num empóriozinho, o cara tá fazendo abastecimento lá e ele te indica algo interessante que acabou de chegar, que teve uma boa pontuação, ou que realmente houve um trabalho logístico de uma safra bastante recente, que está ótima, tudo, e acabou de chegar, é uma novidade que o cliente quer. O cliente acaba passando por isso, o cliente pode estar num restaurante, né, se Deus quiser, em breve, assim como nos empórios também, tá? Aceitando o pedido do sommelier, né, ou do maître, ou dos garçons bem treinados para a função, tá? Que consiga dizer que existe algo que a melhor harmoniza com a comida que ele está sendo solicitado, ou qual que é o mood que ele está, né? Ele está querendo comer um peixe, está querendo comer uma carne, o que seriam sugestões interessantes dentro da carta de vinhos, né? Você pega essa garrafa e você fica analisando o rótulo, tudo, vis-a-vis tudo aquilo que você já vai aprendendo, que você vai agregando de conteúdo no seu dia a dia, você pega aquela garrafa e fala, opa, eu vou entender melhor desse vinho hoje, e aí você tá na tua casa, pega o notebook, tá com uma tacinha, e aí compreende se aquilo que a tua boca, os aromas sentidos
casam perfeitamente com o que o produtor disse no contrarótulo. Muitas vezes isso é até uma modernidade. Muitos produtores já falam o que você tem que esperar daquele vinho, ou seja, eles põem na reta realmente, ou seja, atestando a qualidade, o que se espera daquele vinho, enquanto sensações, enquanto você poder degustá-lo de maneira uniforme e tirar as suas conclusões. Primeira neurose para a gente dar uma matada, assim, gente, sim, existe um elenco enorme de taças. O Rogério, até a nossa equipe técnica vai pegar a mais absurda, por exemplo, que eu tenho na minha casa aqui. E são pouquíssimas vezes que ela tá lá, a grandona lá, isso é. Vamos entender os tipos de taça, tá? Conceituando. A gente tem a de espumante, a gente tem uma de vinho branco e de vinho rosé, elas são quase parecidas, tá? Só uma abertura um pouquinho da boca delas. Nós temos vinho tinto leve e vinho tinto encorpado, principalmente as diferenças estão o quanto mais comprido, ou seja, quanto mais área de contato do vinho e principalmente a boca. E temos então a dos vinhos fortificados, tá? Vinhos fortificados, daqui a pouco eu já mostro lá. Hoje meus filhos não resolveram aparecer na live, na verdade estão todos deitados. Eu até postei, né, lá nos stories lá, né, o Luke e a Leia, eles até estavam lá assim aguardando, né, mas aí eles resolveram dormir. E o Ben Solo também está dormindo. Os tipos de taça, conceitualmente, vamos entendê-los como são grandes ferramentas e importantes ferramentas para você degustar, tá? Mas, gente, quando a gente está aprendendo sobre vinho, se for um copinho, Nadir Figueiredo, tá? Beba vinho. Não é porque eu não tenho a taça certa que eu não vou beber vinho. Comece bebendo vinho pelas melhores ferramentas que você tem em casa, ok? Um pouco mais para cá de você para quer, o pessoal tá? poder ler. Poder ler. Não, a leitura eu vou falando de maneira geral, tá? Então, o vinho tem essa propriedade, tá? E ele tem tamanhos diferentes, tá? Eu estou num tamanho aqui mais para vinho branco ou rosé. E o que esse copo vai ajudar enquanto ferramenta? Quando você tem essa ferramenta, você resolveu investir, já que vinho, além de investimento cultural, né? Já que você lê bastante, você vê muitas histórias a respeito, você acaba também tendo uns gadgets, que a gente chama, né? Você acaba virando um wine geeker, porque existem coisas que fazem você ser feliz na completude daquilo que você está investindo. No caso, vinho. Sempre taça é algo que você pode querer de presente, tudo. Eu gosto de cozinhar, um presente que eu adoro é panela, né, Rogério? O Rogério sabe, e faca, amo faca. Todos os tipos, tamanhos. E vamos lá, essa ferramenta, gente, ela vai poder também te direcionar na parte de aromas, ok? Cada posição, cada tamanho de bojo, cada estrutura, tudo, ela vai te dar um direcionamento de intensidade do aroma, em principal, sempre lembrando, vinho, quando se quiser fazer um investimento, invista em taças de cristal, tá? É o ideal. E cristal só consegue ser olhado com microscópio, né? Tudo. Você consegue encontrar uma porosidade nesse material que facilita, né, o agitamento das moléculas naquele momento que a gente faz a giradinha para poder sentir aromas, ok? Taças maiores, elas acabam provocando uma maior área de contato e você tem mais aromas. Mas não é para todo tipo de vinho que você usa uma grandalhona dessa, por exemplo, como um Borgonha, tá? Que está aqui na minha mão. Tem um exemplo mais ainda absurdo? Dá vontade de botar planta dentro, né? Essa aqui é de Barolo, tá? Ela é um vasão praticamente, tá? Sempre lembrando, Barolo são vinhos longevos, né? Que tiveram uma boa evolução em garrafa, principalmente, tudo. E você precisa de tempo para que haja uma oxigenação, né? Para oxigenação, então eu preciso ter uma maior boca, tá? E com isso poder desfrutar de um Barolo, tá? Então esse é um exemplo bem interessante. Vinhos brancos, obrigada Rogério, já não preciso mais disso. Nos vinhos brancos eu já tenho uma qualidade de taça que ela precisa ser, na verdade, um pouquinho só mais estreita. No vinho branco eu não tenho que ter tanta agitação para não haver tanta oxidação e aqueles aromas que eu preciso sentir, eles irem embora rapidamente, ok? Então o vinho branco você controla mais aromas conforme o tamanho da taça e normalmente ela é um pouco menor, ok? Fechado o conceito? E aí, o que eu gosto sempre de mostrar, né?
A taça de espumante e a champanhe, né, conceitualmente. Flute, invista aí em flute, tá? Flute, tá? Quem tiver as taças mais antigas, né, até a piadinha já vou fazer, a equipe técnica já tá levantando a mão ali. Tem gente que tem a tacinha coupe, olha que fofa, né? Isso aqui é típico de presente de casamento antigo, né? Então, essa daqui em especial foi do casamento da minha sogra em 1956, tá? É uma preciosidade, tá? Minha sogra esteja em bom lugar lá no céu, tá? Olha que presente maravilhoso. Essa é uma relíquia que a gente guarda aqui até para contextualizar em matéria histórica, né? Normalmente elas eram lapidadas, né? Então isso aqui é uma obra de arte que a gente conserva. Eu, quando casei lá em 2000, ganhei flute já, ou seja, uma tendência já mais moderna, e que permanece até hoje também pela praticidade. Por que que é modelo flute assim para espumantes e champanhe? Lembrando, né, eu tenho um espumante, eu também tenho bastante aromas a serem sentidos. Esses aromas do espumante serão conduzidos, né, pela carbonatação do espumante. Só que a carbonatação, eu não posso ter uma abertura tão grande como era antigamente. Isso não era estudado tanto, né? Era chiquérrimo tomar assim, mas as minhas borbulhas iam embora muito rápido. A perlage, que é o termo técnico para isso, ela ia muito rápido. Numa flute eu consigo manter ainda, consigo olhar a perlage, como ela está evoluindo. Pela perlage também você consegue detectar a qualidade do espumante, se do método Charmat ou do método tradicional. E eu consigo ter uma breve área de acesso responsável para me dar então toda essa tônica do que está sendo tratado dos aromas no espumante, tá? Sempre lembrando então como dica também, nunca encha demais a taça, 3 dedinhos numa taça para que você possa provar, sentir os aromas, tudo, e logo já repor para que também o líquido não fique gelado, tá? Não encha até aqui porque vai esquentando, tá? A brincadeira acaba mais rápido. Em matéria de gelo. Brancos e rosés. Eu já estava com essa taça na mão, então ela é bastante prática, tá? Assim, taça sem neurose, tá? Então um modelo que é um Bordeaux um pouquinho mais baixinha, tá? Tá vendo, ó, minha mãozinha aqui, ó como ela fica. Ela é ideal também, ela já é um pouquinho mais aberta, mas em boca não tem tanta, né? Não tem, é um pouquinho mais fechada aqui. Tem um pequeno bojo, né? E aí você também consegue ter acesso aos aromas, tudo, consegue fazer o processo de rotação da taça para que nesse processo mecânico e com a porosidade do cristal haja uma área de atrito e os aromas então consigam ser liberados junto com pela oxigenação existente nesse processo, ok? Taça Bordeaux padrão para tinto, essa daqui, tá vendo? Então, se tiver que ter um investimento, ó, esse aqui é um modelinho bem clássico para isso, tá? A flute, tá? E essa Bordeaux um pouquinho menor para brancos e rosés, tá? E essa daqui para os tintos, tanto tintos mais jovens, leves, quanto tintos encorpados, tá? Não precisa ter uma taça só de Pinot, não precisa ter uma taça só de Cabernet, tudo. Gente, isso faz parte do jogo, isso é a brincadeira, caso vocês queiram ter, você, seu marido, seu companheiro, sua companheira, tá? Isso ter coleção de taça é coisa de filho, de quem não tem filho, tá? Quem tem gato, né? A gente tem umas coisas, a gente, por exemplo, gosta de investir em taça, tá? Aquela de Barolo, por exemplo, é que eu tô com dó de abrir Barolo, mas pelo menos a taça eu tenho, tá? Mas a minha é maluquice. E entendendo então que o tinto padrão, então ela já tem uma maior área de contato, a gente cresceu nisso, cresceu também a abertura da taça, né, principal então naquele movimento de rotação, movimento mecânico, que a porosidade do cristal faz com que haja também uma maior atrito do líquido, oxigenação, isso faz com que os aromas dos tintos também consigam ser conduzidos de maneira mais facilitada para o nosso aparelho nasal, né? O que é fundamental também entender na estrutura, existe até cursos, tá, de taças, de se entender. Um beijo, um abraço para a Suyan Paduano, essa querida também, parceira lá da plataforma. Ela dá cursos de taças, tá? E ela conseguiu mostrar na tese dela que a taça consegue influenciar bastante, mas nós que somos normais, tenhamos as principais taças, conheçamos todo esse know-how de pelo menos das taças básicas e aí você parte para algo mais evoluído em entendimento de taças.
A taça padrão, por exemplo, tinto, ela faz com que ao provar o conteúdo vá mais direto para o fundo da boca. Quem se lembra da aula de sábado, se eu não me engano, ou de segunda, já estou perdida nas datas. O que é o fundo da boca? Boa parte do azedo, né, e do amargo, tá? Tanino está ligado a amargo, né, sentido amargo aqui, né, o paladar. Então, a taça, quando ela consegue ser maior, ela consegue conduzir o líquido de maneira a entrar de maneira a mais apropriada dentro da boca. Okay? E por último, a famosinha tacinha de sobremesa. Tacinha de sobremesa. Tem muita gente que tem essas aqui, a ISO, tá? Essa é padrão para degustação. Tem gente que tem aquela pequenininha que vem do conjunto de casamento, tá? Eu, por exemplo, tenho as minhas pequenininhas que vieram no conjunto do casamento, junto com a flute lá. Usa pouquinho, né? A gente usa bem pouquinho. O vinho de sobremesa, sempre lembrando, ele tem elevado teor alcoólico e ele também é bastante doce. Você então toma em menores proporções, tá? E o que eu preciso da minha principal ferramenta para poder degustar este vinho? Eu preciso que ele fique numa quantidade e que a condução desse líquido por esta ferramenta que eu estou usando, que é essa taça de sobremesa, modelo ISO, que essa condução faça passar brevemente pela ponta da língua, onde eu sinto a doçura, e em sentido a doçura eu consigo avaliar tecnicamente junto com o álcool, né, que aí o álcool invade toda a boca, e tendo uma proporção de como é a intensidade desse vinho, de quanto ele tem de qualidade, ou que arestas ele poderia ter sido aparado, né, e não houve uma maior conceituação. A nossa equipe técnica foi pegar bonitinho. Esse aqui é o típico cálice vovô, né? Para tomar portinho. O portinho, fofo, tá? Essas taças não estão à venda. E tem um modelo, isso, e tem uma relíquia do vô do Rogério, do vô, né? Seu vô lá em idos de 1800, não, 1900 e início de 1900, ainda lá no Paraná, tá? Que esse petit, olha que gracinha, e ele me dá isso na mão. E assim, é um grande prazer falar. Essas taças têm muitos anos, né? E estão bem preservadas. Isso é das doideiras da gente gostar de vinho, né? E ter familiares, como eu te falei, vinho se aprende em casa porque dependendo da sua descendência você acaba trazendo isso para o seu dia a dia e vira gadget para ficar mostrando quando as pessoas visitarem. E fundamental, segure sempre pela haste, ok? Segure sempre pela haste, tá? Pegou assim, vai dar uma aquecida? Calma lá, não vai aquecer na temperatura, mas vai prejudicar um pouquinho. Então o vinho que estava numa temperatura ambiente, entenda-se temperatura ambiente dentro dos padrões de temperatura, como a gente já vai mostrar brevemente, né? Então um vinho tinto, né, entre 15 e 18 graus, tudo, um pouquinho de contato que ele tiver com o corpo, ele já vai ter uma alteração. Assim como você está tomando um espumante, um pouquinho de... Tá lá conversando, tá se fazendo, beleza, tá, mas assim, você de alguma maneira está esquentando. Não é na hora, mas assim, passando os minutos, né, além da mão ficar molhada também, porque vai respirando a taça por fora, né. Então, taça sempre pela haste. Temperaturas de serviço, também para ficar metalizado para vocês, para que vocês guardem o que são as proporções, tá. Nessa primeira range que vai de 5 a 10 graus, é o reino dos espumantes, tá? Eu posso deixar espumantes como, por exemplo, do método Charmat, ou seja, que é um mais frutado, é mais leve tudo. Eu fico no range de 5 a 7 graus, tá? Temperatura de 5 graus é temperatura de geladeira, gente, tá? Temperatura padrão de geladeira entre 4 e 5 graus, tá? Passando esse range, eu já posso até de maneira intermediária brancos e rosés, tá? Variando de 7 graus até 14 graus, principalmente para rosés. E brancos, quanto mais eu deixo a temperatura aparecer, né, ou seja, que ele entra num estado de um ligeiro aquecimento, isso é fundamental. É aí que você testa a qualidade da fruta. Se você prova um vinho branco extremamente gelado, um rosé extremamente gelado, você não atesta se a qualidade daquela fruta tá compatível com o preço do vinho que você pagou, tá? Isso é fundamental. Vinho gelado esconde problemas, tá? Então, vocês que estão fazendo as nossas aulas agora, saibam, sempre deixem um pouquinho o vinho passar da temperatura, entrar em ambiente como ambiente do Brasil aqui, para você notar
o álcool e principalmente a fruta. Isso tanto vinho branco quanto vinho tinto, tá? Vinho tinto extremamente gelado tá enganando o consumidor, tá querendo mascarar algum desequilíbrio nele, né? Falando em tintos leves, esse é o range que eu trabalho para gelá-los entre 12 e 17 graus. Tintos leves, entenda-se um Pinot Noir, um Beaujolais, tá? Isso bastante interessante. Como vai subindo no tipo de corpo do vinho, um Nero d'Avola, você consegue até dar um Nero d'Avola sem barrica, de preferência, tá? Um vinho da Sicília, que aprendemos, né? Ontem, né? Você consegue dar uma resfriadinha para tomar numa temperatura ambiente que seja compatível, né? E que não te cause calor, tá? E falando em vinhos encorpados, aí sim, já estamos no reino dos Cabernets, dos Malbecs, dos Syrahs, né? Você já está, então, você já vinha um pouco mais encorpado, entre 17 e 21 graus, tá? Então, esse é um range, assim. Então, espumante até 10 graus, mas assim, deixa na geladeira de manhã, quem foi trabalhar ou quem está em quarentena, volta para tomar o espumante à noite, na geladeira tá perfeito, tá? Vinho branco também você pode fazer isso, ele vai ficar bastante gelado, você só precisa dar um tempinho para que entre mais no ar em contato com e possa baixar esse nível de temperatura para que você não o tome tão gelado. Vinho tinto leve também, assim como tinto encorpado. Pode até colocar na geladeira, é um pecado, mas quer dar uma refrigerada rápida nisso, deixa uma meia horinha, 1 hora, tá? Ele vai ficar totalmente adormecido em matéria de taninos, mas entrando de novo em contato com o ar, aquecendo, prestar bastante atenção na qualidade da fruta, é isso que você vai sentir. Os tipos de garrafas, entendendo o que são os padrões de garrafas hoje, tá? Trabalhamos bastante com aquele modelo, esqueci de falar, o Wilson hoje está na nossa apresentação, o Wilson que é o nosso mascote lá do e-commerce, tá? O Wilson, por exemplo, é uma garrafa do tamanho standard, 750 ml, né? Outras padronagens também são trabalhadas e aceitas no Brasil, tá? A famosa garrafa meia de 375 ml e o quartinho baby e assim por diante de 187 ml e meio. As mais famosas, passando, né, da standard, temos a Magnum de 1,5 litro, então dobramos, né, a standard. Temos a Double Magnum, que dobrou o tamanho da Magnum. Temos Jeroboam com 4,5 litros, Imperial com 6 litros, Salazar com 9 litros, Balthazar com 12 litros, Nabucodonosor com 15 litros. Eu sempre guardo a Nabucodonosor, aí é mania minha. Nabucodonosor, se eu não me engano, era a nave do Matrix, né? Esqueci o nome do ator lá, mas era a nave, super nave lá, Nabucodonosor, a nave do Matrix, que os grandalhões lá dirigiam lá, e eu esqueci o nome do personagem, tá? Mas o Mr. Anderson não dirigia a nave, tá? Ele só se transformava em super ser. Existem ainda maiores, tá? Melchior e Matusalém, tá? Na verdade, até tamanhos que nem são permitidos entrada no Brasil. Tipos de garrafas. Temos também... Olha! Eu sabia que alguém vinha. O meu filho Luke Skywalker, meu querido da mamãe. Ele estava olhando a mamãe aqui falando. Eu falei, mamãe, eu vim para a sua live, mamãe. Está aqui, meu querido. Muito obrigada pela presença. Vamos colocar o Luke aqui. Tipos de garrafa. Existem pelo menos 12 tipos de garrafa, tá? Também muito ligada ao estilo de produção das regiões, o que de maneira de marketing também, uma região quer ser conhecida e visualizada até em gôndola, tá? Às vezes o formato de garrafa facilita o consumidor saber que, tô vendo um vinho aqui no formato que, deve ser um vinho branco, vinho tinto de tal região, assim, não, Luke Skywalker tá querendo pular aqui, só um instante, gente. Não pode, Luke, não pode. Ele tá querendo pular na nossa mesa de apoio aqui e participa da aulinha com a mamãe aqui ainda. As mais famosas. A garrafa, por exemplo, do Wilson é um estilo Bordeaux. Essa é a mais conceitual, é a mais usada para vinhos tintos, tá? Existem vinhos brancos também. Aí no caso nem ser do vinho branco, ela tem já a garrafa em tom claro, para que até você possa visualizar o líquido, né?
o quanto está interessante, né, o brilho, né, e saudável, né, e sadio, o líquido que está lá dentro, por exemplo, de um vinho branco, tá? O estilo Borgonha é esse que a gente tem, por exemplo, nesse Syrah aqui da Casa Verrone, tá? E o que é muito legal é que às vezes a garrafa também, ela te proporciona entender o tipo de vinho que está lá. Normalmente no estilo garrafa Borgonha, tá? Você tem Pinot Noir, você tem Syrahs, você tem Chardonnays, tá? Chardonnays. Então essas são as garrafas mais clássicas, isso estilisticamente, né, para se mostrar um vinho, é a tendência em se colocar, tá? Enquanto Bordeaux, você tem a maioria dos tintos, os grandes cabernets, e assim por diante, por até ser um padrão de vinhos de Bordeaux, tá? Então a garrafa também acaba levando aí. Luke não quer ficar aqui no colo, papai, por favor, toma conta dele. Assim. Filhos, quarentena, né? Então um estilo de champanhe, então é uma garrafa até um pouquinho mais abauladinha assim. E você tem o padrão de espumantes, tá? Espumantes, existem garrafas até mais imponentes ainda, os Franciacortas, né? Produzidos lá na região da Lombardia, na Itália, eles têm até mais bujudinhos ainda. Por quê? Porque ao serem olhados, você olha numa gôndola, você vai olhar, opa, aquilo está me remetendo a um vinho, né? Espumante italiano do método tradicional, né? Que é um Franciacorta, ok? E terminando o último modelo, um modelo magrinho, compridinho, tá? Esse aqui, por exemplo, é um Weißwein. Quem gostaria de tocar no Weißwein, esse aqui é um tchutchuco maravilhoso. Que é um modelo alsaciano, tá? Mais alongado, né? Como se fosse um gato siamês, sabe? Comprido, alongado, tudo. Esse aqui no modelo para vinho de sobremesa, mas aí os vinhos, os Rieslings, né, tradicionais, né? Gewürztraminer, você tem até mais compridos, são maiores, tá? Para 750 ml, evidentemente. Armazenamento. Falamos, então, conceitualmente, para se entender tipos de garrafa, tudo. Você, ao estar com uma garrafa em casa, tudo, sempre tem que entender que armazenamento de vinho fechado, tá? Não de vinho aberto. Armazenamento e acondicionamento, em que canto da tua casa isso vai ficar? Se vai ficar isso na lavanderia, se vai ficar no quarto de empregada, né, que você tirou tudo e fez com uma adega, isso você precisa de alguns cuidados, tá? Armazenar é sempre importante que haja uma temperatura controlada no local, né, que não haja insolação, tá? E principalmente que a umidade também esteja controlada, que não seja um local em que você tenha potencial de umidade que possa prejudicar, inclusive até o próprio vinho, né? Ou seja, fica um local tão fechado que provoca mofo, ou algum local com o potencial de vazamento que pode acontecer, que está em apartamento, isso acaba acontecendo, isso é do dia a dia, e você não consegue cuidar disso e você acaba provocando um mofo e potencialmente estragando o vinho e estragando rolha. O ideal também é sempre garrafa deitada, tá? Para justamente que se mantenha a qualidade, né, e a saúde da rolha que está para ficar preservado. Se eu estou falando de screw cap, ou seja, tampa-rosca, que aprenderemos a abrir amanhã, você não precisa mantê-los deitados, tá? Você pode mantê-los em pé, porque independente não vai ter nada que atrapalhe, né, a evolução do vinho, tá? Em pé ou deitada, uma garrafa modelo tampa-rosca. Evite locais também de grande variação de temperatura, tá? Então, ou seja, tente encontrar um local que não seja, por exemplo, a sua varanda gourmet. Esse é o exemplo que a Claudinha usa sempre nos cursos lá, né? A varanda gourmet é fantástica, maravilhosa, tudo. Você colocou a tua adega lá e simplesmente das 24 horas do dia batem sol na varanda 12 horas. É aquela coisa bem exagerada, tá? Mas isso são pontos de atenção para que você tenha uma qualidade de material também, que uma adega ela é cara, você precisa também contribuir para que haja, né, uma boa preservação desse investimento feito e que não haja variação externa, né, já que você também pode deixar essas garrafas em algum outro ponto, de preferência nunca em cima daquelas colmeias, em cima da geladeira, tá? Teve muita gente que já fez isso, graças a Deus tá fazendo bastante, não tá fazendo falta nenhuma. Limpeza
também junto com produtos de limpeza, garagem, tá? Seja que você tem aquela, né, dióxido de carbono, né, e gasolina que possam atrapalhar papai, ele pode vir aqui, só cuidar. Luke Skywalker, pronto, Luke Skywalker desceu da mesa, tá tudo em ordem. A adega é um investimento bastante interessante para se ter para a preservação de vinhos? Sim, como eu te falei, se você faz investimento em taças, procure uma adeguinha para a quantidade compatível. Luke Skywalker fazendo barulhos agora, não fiquem perturbados aí. Armazenando vinho aberto, essa é a finalização então da nossa vinho aberto. O que nós damos? Você pode usar aqueles modelos de pumping, ou seja, né, que faz o vacuum. É bastante interessante, tanto para vinho branco quanto para vinho tinto. Vinhos e screw cap, o que facilita bastante, né? Em tampa-rosca, eles ajudam a preservar bem. E sempre, esses vinhos precisam ir para a geladeira, tá? Não adianta ficar na adega, eles precisam que a temperatura esteja mais baixa para que haja preservação do conteúdo. E espumantes, se você usa aquela tampa que é uma grande garra, né, ela consegue manter uma boa pressão. Amanhã eu mostro, né? Já que nós vamos abrir um espumante amanhã. Amanhã é uma sessão dedicada à abertura dos principais tipos de vinho, espumante, tampa-rosca e o vinho tradicional. E você consegue preservar um espumante muito bem até 3 dias. Brancos e rosés, nesse movimento de ter uma vacuum, você consegue preservá-los até 4 dias bem. Tintos leves e encorpados também, numa média de 5 dias, conseguem ficar muito bem fortificados até 1 mês. Aí vocês podem me perguntar, mas Carla, isso está ficando na geladeira? Eu já os tomo a partir do momento que já tiro? Não. Vinho tinto, como eu falei, colocou na geladeira, ele vai estar com os taninos todos adormecidos, tá? Então vai ser praticamente intomável. Deixe ele só entrar na temperatura um pouco mais alta do ambiente onde está, e aí você pode prová-los. Vinhos brancos e rosés, ele vai estar na temperatura da geladeira e aí consegue se conservar bem enquanto estiver fora, e aí você já pode tomá-los quase que na sequência, tá? Assim como os espumantes. Rótulos, bastante rápido aqui, 7 horas e 51 minutos, o conteúdo foi rico hoje, hein, gente? Rótulos, falamos tanto de velho mundo, novo mundo, principal a se entender. Rótulos do velho mundo, gente, eu preciso estudar um pouquinho sempre para poder interpretá-los melhor. Grandes ganchos para você nunca se perder em ler e escolher rótulos de velho mundo. Eu vou entender a apelação, denominação, então eu sempre vou detectar se é um bone, tá? Principal, ele me fala qual é a principal país que está sendo. Isso facilita e bastante, tá? Bone, eu vou estudando um pouco de França, vai remeter a Borgonha. Então a gente já entende que, opa, já pode ser, né, da região, não vendo ainda líquido, né? Pode ser branco, tinto, tá? Então isso vai dizer o nome do produtor, ok? Vai dizer o ano da produção, ou seja, o ano da safra, nível de álcool e quantos ml. Isso é padrão, tá? De importação, inclusive quando vem para o Brasil, tá? Isso é pedido pelo mapa. Vinhos do Novo Mundo, facilita muito a nossa vida, facilita, tá? Ele fala qual é principalmente o país, mas em geral ele fala da cepa, da uva que está lá naquela garrafa, ou de blends, ou seja, que blends de uvas foram feitos, né? Se não na frente, logo no contrarótulo, naquilo que o Novo Mundo gosta de falar bastante do que se espera daquele vinho, né? Quais as uvas que participaram da vinificação, o que cada uma contribui. Região, deixar muito clara, por exemplo, aqui estou bebendo vinho da Napa Valley, tá? Aqui, Cabernet Sauvignon, a uva está bem tácita. Nome do produtor e ano da safra e quantos ml e o tamanho da garrafa, né? E graduação de álcool tem. É isso, gente. Conteúdo bom. Eu gostei bastante, fiquei bastante feliz ao ver o resultado dessa apresentação aqui, porque são pequenos toques que a gente vai dando, que você também vai revendo e vai decodificando e já vai ficando também mais atento ao olhar. Tópicos de amanhã, continuamos também no Wine 101, falando de abertura de garrafas, entender os tipos de rolha, tá? Se é melhor screw cap ou é melhor rolha, é um debate, é polêmico. Defeitos do vinho, vamos falar brevemente dos 5 principais defeitos, para que
você já, bom conhecedor de aromas, tudo, já está prestando bastante atenção. Agora vai conhecer o que são efetivamente defeitos, até quando vocês se surpreenderem, poderem também detectar, tá? E vamos mostrar, eu acho que eu achei esse material fantástico também no Wine Enthusiast, um super esquema de seleção de vinho. Ou seja, eu estou precisando de vinho para tal coisa, ou eu não conheço o vinho, como que eu começo? Já estou finalizando a tradução desse material e amanhã a gente faz ele compilado aqui para vocês. E sempre lembrando, 19 horas, a nosso encontro aqui, Instagram, Facebook, e todas as aulas ficam também gravadas lá no nosso canal do YouTube. Tendo perguntas, contato@brindesevinhos.com.br. Eu sou Carla Oliveira e mais uma vez, meu muito obrigada pela presença hoje. Tenham bons sonhos. Vou continuar no meu cirrazinho aqui da Serra da Mantiqueira, Casa Verrone. Nos vemos amanhã. Tchau!